Fala, meus amigos, França e Espanha, primeiro jogo da semifinal, quem vai decidir quem será o campeão do mundo, um dos jogos mais esperados da Copa, né? Porque, né, segundo a FIFA, eles desenharam a tabela da Copa do Mundo para ter um França e Espanha na semifinal. Sim, meus senhores, é isso, cara. Manipulado? Não, né? Porque a Espanha poderia ter caído antes e a França também, né? Apesar que a França está jogando muito melhor. Bom, meus amigos, como é que vai ser, como será esse jogo França e Espanha, onde a França é muito favorita contra uma Espanha? Se a gente vê aqui os números, que provavelmente vocês não estão sabendo, porque vocês não estão vendo, a gente tem um Mbappé que tem 20 gols em Copa do Mundo, tá? Um recorde atrás do Messi que tem 21 e o Mbappé vai passar. O Mbappé tem 12 gols em mata-mata. Uma França que está na terceira semifinal consecutiva de Copa do Mundo, que iguala o Brasil e a Alemanha. A França venceu todos os 6 jogos na Copa do Mundo, marcando 16 gols. Então a França invicta. A Espanha, aí vamos para os números da Espanha. A Espanha venceu todos os 7 jogos de mata-mata em grandes torneios com o técnico, que é o De La Fuente. A defesa da Espanha ficou mais de 600 minutos sem sofrer um gol antes do empate da Bélgica. Então, é uma defesa sólida. Tá? De La Fuente comandou 13 jogos de Copa do Mundo e Eurocopa sem perder, é um recorde entre técnicos. E Merino, o homem dos gols nos acréscimos, é o primeiro jogador a marcar gol da vitória em 2 jogos de mata-mata saindo do banco. Muitos números. Desempenho, cara, da França e Espanha foi parecido. A França lá não teve muita dificuldade até essa semifinal, se a gente for ver. Nem contra o Paraguai, tá? Apesar desse fraco 1-0, o jogo foi muito controlado para a França. O Paraguai assim não quis jogar, optou por defesa. Cara, a Espanha, ela passou um sufoco contra Portugal, apesar de Portugal ter jogado muito mal a Copa do Mundo. O gol foi sair lá nos acréscimos com o Mikel Merino. E de novo, quase ficou, né, pela Bélgica, com o Mikel Merino saindo novamente do banco para fazer um gol. Então, cara, na Copa do Mundo, a França está muito favorita da Espanha. A Espanha não está conseguindo desenvolver o futebol dela, e que é muito baseado em Lamine Yamal, muito baseado no meio campo, tá, na saída de meio campo. E os espanhóis contam muito com o Oyarzabal, que é um atacante do Real Sociedad, que eu não gosto, cara. Pra mim, eu acho que a seleção da Espanha merecia um centroavante melhor, né? Mas é o que tem. O Brasil nem centroavante tem. E a França, cara. A França tá com o time quadradinho, certinho. Tá? Aqui no Futebol ele está dando como uma escalação prévia aqui o Tchouaméni no lugar do Koné, que tá jogando muito bem a Copa. E tá prevendo o Doué no lugar do Barcola. E eu vou explicar o porquê que eu acho que é o Doué que vai jogar. Se a gente for ver aqui na forma que a França joga, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando que aqui tá o Koné. Então, mas o Koné pode ser o Tchouaméni também. Que eu acho que não será o Tchouaméni, mas tudo bem. Então, como que a França joga, cara? Pela esquerda, o Mbappé e Doué faz a ponta e Mbappé sai para receber, formando um quarteto, tá? E aqui a gente vê um Digne apoiando com a esquerda, se a bola tiver pela esquerda, fazendo um trio no meio campo, tá? E um trio de saída defensivo. Pela direita, cara, é basicamente a mesma coisa, tá? Então você vai ver aqui um Koné ou um Olise. Então se você vê o Olise dando apoio, o Dembélé entra, tá? E um Koundé faz o fundo. Sim, o Koundé faz o fundo. Então quando o Koundé fizer o fundo, Tchouaméni desce com o Upamecano ou o Koné, né, para fazer a linha de 3. E o meio campo fica novamente equilibrado com 3 jogadores quando a bola estiver em situação de ataque, tá? Mbappé, ele circula, ele não é um centroavante. E Dembélé, jogando pela esquerda, ele também vai circular. Então a gente vê mais ou menos isso. Um equilíbrio tático, né? Vamos dizer, da França, tá? Olise, né, também
ter uma liberdade, né, para jogar pela esquerda e pela direita e para entrar na área, diferentemente do Bayern de Munique, ele não joga muito na ponta. Agora, a Espanha, cara, a Espanha do De La Fuentes, a gente vê uma autodependência no Lamine Yamal. Então, a Espanha, ela tem laterais que não apoiam, tá? Ou seja, que não vão ao fundo. E tem uma situação de ataque onde o Rodri, cara, faz a sustentação junto com os zagueiros, né? A famosa saída de 3, com o Fabian Ruiz ou Pedri ou quem entrar aqui, fazendo a linha de 4 atrás do Oyarzabal. Então, basicamente, o Lamine Yamal, a função dele não é ir ao fundo, né? Então, o Lamine Yamal, a função dele é buscar a finalização cruzada. E o Baena, que pode ser o Baena, pode ser o Nico Williams, a função do Baena é ir até o fundo. Então, quando o Baena vai até o fundo, a gente sempre vê um Cucurella subindo uma linha. Então, a gente vai ver algo mais ou menos assim, subindo uma linha para sustentar. O Oyarzabal atacando o espaço. Tá? O Fabian Ruiz a sobra e o Lamine Yamal na sobra, com o Dani Olmo sobrando, cobrindo, né, o Yamal. Ou pode acontecer ao contrário também, a gente vê algo mais ou menos assim, esse tipo de equilíbrio, né, cara. Quando o Yamal não vai ponta, ataca. Na esquerda, a gente vê também quase a mesma coisa. Então esse é o equilíbrio tático da Espanha, cara. E se a gente for analisar, são times iguais, cara, parecidos, iguais. Que a dificuldade da Espanha para a França, na minha opinião, é que Dembélé, Doué, Olise, Mbappé, eles conseguem fazer todas as 4 posições do ataque perfeitamente. Doué joga na direita, Dembélé joga na esquerda, Olise joga na esquerda. Olise pouco vi na direita, na esquerda, né? Ele joga muito na direita. Mbappé cai para os dois. E a França ainda tem um plus, cara, que ela pode pôr o Barcola, ela pode pôr um Ryan Cherki aqui no Dembélé e jogar o Dembélé para a esquerda. Pode jogar o Doué para a direita, o Cherki na do Olise. Cara, a França tem, cara, 10 opções assim de mudar a composição do ataque e não mudar o time, a não ser que entrar o Marcos Thuram na do Mbappé, muda um pouco, apesar do Marcos Thuram também ser um jogador que não é muito de área. Se pôr um Mateta no lugar do Mbappé, aí vai mudar muito a estrutura, que o Mateta sim é um centroavante. Agora, no caso da França, cara, no caso da Espanha, ela tem uma autodependência Lamine Yamal, tá? Se não joga o Dani Olmo, ele geralmente vai fazer aquela trinca com o Pedri, tá? O Gavi, eu não lembro se ele tá na seleção, tá? O Gavi, o Pedri. Então, se a gente for pegar o último jogo, eu vou pegar o último jogo da Espanha para falar mais com precisão, né, cara? Então, ó, vamos aqui, ó. Então a gente tem o Mikel Merino, que ele tá entrando, pra ganhar jogo. O Mikel Merino, que é um volante, que ele já fez vezes de centroavante no Arsenal, então ele tá indo pra tentar jogo. Tem o Nico Williams, que tá voltando de lesão, que é pra jogar no Baena e sempre pela esquerda. E tem um Pedri, cara, que é pra fazer a do Fabian Ruiz ou da do Dani Olmo. Cara, nas opções aqui da Espanha, se a gente for ver aqui pra mudar jogo, pode ter um Grimaldo pra fazer um ala, né? O Cucurella, que é um lateral que defende e apoia, mas ele é o famoso lateral clássico, né, cara? Ele não é tão ofensivo nem tão defensivo. E o Pedro Porro também é da mesma forma. Então são 2 laterais equilibrados que podem bater com os laterais equilibrados da França. Essa, na minha opinião, é uma das dificuldades das 2 seleções. São os 2 laterais, tá? Essa é uma da minha opinião. A França, cara, ainda tem um Borja Iglesias, centroavante. Tem o Yeremy Pino, meia. Então não vejo nada diferente. Tem um Gavi, que é quase um primeiro volante. O Vitor Munhoz, que é um atacante de beirada. Então, cara, a gente vê que a Espanha não tem tantas opções para alterar jogo, igual a França tem. Previsão, mano. Aqui, certeza, 2 gols. Não tem como. Pode ser um 2-1, 1-1.
A França é muito favorita, mas muito favorita mesmo, tá? O Lamine Yamal, ele vai ser muito acionado, então eu acredito que o Doué vai começar o jogo, porque o Doué, ele tem valências mais defensivas de acompanhar do que o Barcola, apesar do Barcola ser mais rápido, ser mais veloz. O Doué é mais técnico, tem velocidade, não tão com o Barcola, e consegue defender melhor. Tanto que quando o Doué joga numa posição que ele tem que marcar o ponto adversário ou acompanhar, ele faz muitas faltas, às vezes toma até amarelo. O Olise, cara, ele vai transitar muito entre o Fabian Ruiz, Dani Olmo e o Rodri, tá? E pra mim é vantajoso pro Olise, né, jogar nesse triângulo, né, cara, de defensores da Espanha quando a França tiver com a bola. E o Dembélé, cara, ele vai ter uma missão difícil com o Cucurella se a gente comparar um Doué com o Pedro Porro, com a cobertura do Rodri ou a cobertura do Dani Olmo. E, cara, o Mbappé aqui, mano, como ele vai jogar? Ele não é um centroavante, tá? Não sei se vocês estão assistindo a França. Ele não é um centroavante. Ele é um atacante, segundo atacante, que ele rotaciona nas costas dos zagueiros para pegar uma posição melhor para finalizar. Então, cara, aqui ele vai girar muito no Cubarsí, tirar a atenção do Rodri e do Pedro Porro, junto com o Doué, tendo espaço pro Olise, tendo espaço pro Koné ou Tchouaméni chegar. E a Espanha, nessa Copa do Mundo, ela tem muita dificuldade para defender, cara. A Espanha consegue ter posse de bola, característica da Espanha. Ter um ataque em transição rápido, se comparado com outras Espanhas que eu tocando é muito mais rápido, porque dispara pro Lamine Yamal. Mas, quando perde a bola, cara, a recomposição defensiva da Espanha é um terror, mano. Ainda mais se Pedro Porro ou Cucurella tiver no ataque. Então a gente vai ver muito um Rodri dando combate, muito um Fabian Ruiz tendo que dar combate. E o Dani Olmo, por via do momento do jogo, tendo que cobrir. Então pra galera que curte, né, fazer aquelas betezinhas, cartão pra aqui, cartão pra aqui e cartão pra aqui, ou falta desses três aqui do meio campo, é uma certeza, tá? Faltas de Baena e Lamine Yamal também é uma certeza. Cara, eu desacredito muito com o Barcy, no Laporte, assim, receber muitas faltas, fazer muitas faltas e receber amarelo, tá? Eles vão estar muito numa situação que, se fizer uma falta, ou é pênalti, cara, ou é uma falta muito perigosa. E, cara, a França, ela tem, comparando defesa com defesa, eu não gosto do Jules Koundé na fase defensiva. O Digne, pra mim, se mostra mais seguro, mas eu gosto do Digne mais apoiando, e o Koundé mais na contenção, não defensiva, aquela contenção de 3 no meio campo. Só que, cara, no lado do Digne, nós temos o Saliba, que tem seus problemas desde Arsenal. E do lado do Koundé temos um Upamecano muito melhorado, cara. E o Upamecano hoje é um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje, um jogador que eu sempre tive críticas. Ótimo na cobertura, consegue pegar o atacante em velocidade, tá, e não perder pique. Então, numa situação dessa de Espanha, eu duvido muito que o Upamecano ficará para trás, por exemplo. O Upamecano dificilmente faz faltas idiotas, tá ligado? Então, acho que a França, ela tem essa vantagem, tá? Meio campo por meio campo, cara. Pra mim é pau a pau. Hoje, Rodri e Fabian Ruiz, ou Rodri ou Pedri com Rabiot, Tchouaméni ou Rabiot, Koné, pra mim é pau a pau. E Dani Olmo e Olise, pra mim é muito Olise, tá? Olise desequilibra todo um setor defensivo de meio campo de qualquer adversário. Então, galera, vamos prever aí, cara, uma vitória da França, um 2-0, um 2-1, eu acredito. Vai ser muito surpresa se a Espanha conseguir ganhar, e principalmente ganhar com 2 gols de diferença. Então é isso, cara. Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre o jogo de hoje, analisando esses times e o desempenho deles desde o começo da Copa do Mundo. Então, tamo junto, até a próxima.